Shalom, amigos e irmãos. Nós vamos começar agora a terceira parte do capítulo 6 do profeta Jeremias. Agora o tema dessa terceira parte é a crueldade dos inimigos. A crueldade dos invasores. Comecemos no versículo 22. Assim diz Adonai: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levanta dos confins da terra. Aqui o Senhor está dizendo que Ele está levantando uma guerra contra Judá. E esta guerra será uma invasão da Babilônia, que vem da terra do norte. Ou seja, vem ali pelas regiões de Israel, no reino do norte, vem pelas fronteiras entre Israel e o reino do norte, entre Judá e o reino do norte, e ali os invasores cruéis descem para dominar Judá. Eles atuam como predadores atrás de suas presas. E aqui no versículo 22 fala que a Babilônia é uma grande potência. Então assim, a Babilônia foi um dos maiores impérios do mundo. E para que você possa compreender um pouquinho mais sobre a Babilônia, há um museu na Inglaterra onde há os artefatos arqueológicos para o público, onde eles possam ali desfrutar através da história, da arqueologia, muitas coisas que aconteceram no passado. E neste canal você vai poder ver em inglês, mas você pode visualizar caso você não entenda, um pouco deste museu que apresenta os dados da Assíria e, logicamente, pela Babilônia, o qual venceu a Síria e assumiu a sua região e colocou debaixo do seu domínio. Versículo 23. Trazem o arco e dardo. Eles são cruéis e não usam misericórdia. A sua voz ruge com o mar e em cavalos vêm montados, como guerreiros em ordem de batalha contra ti, ó filha de Sion. Então aqui os babilônicos, que são descendentes dos caldeus, que é descendente de Nimrud. Nimrud foi um dos maiores guerreiros de flecha, homem valente. A história mostra como era o período de Nimrud. Os babilônicos, como descendente dele, se tornou habilidosos no arco e na flecha. E eles aqui está sendo retratado que são pessoas cruéis e que não usam de misericórdias. Então, para você entender, é como se um homem, para você entender, eles não se compadeceriam de pessoas que estivessem desarmadas e que pedissem por perdão. Eles matariam sem piedade. Então os babilônicos, quando invadiriam Judá, eles não usariam de misericórdia para com as pessoas e matariam sem limites. E aqui está dizendo que a sua voz ruge como o mar e em cavalos montados. Aqui mostra no cenário daqueles grandes exércitos que andam enfileirados. E eles gritam: matar, 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 destruir, acabar com nossos inimigos. Aqui é aquele cenário daquele monte de soldados que vem marchando em cavalos, com seus escudos, com suas flechas, com suas espadas, e eles caminham para destruir e devastar Judá. E eles vêm como guerreiros preparados para dominar Judá. Vamos ver esse mesmo versículo na Bíblia de David Stern. Um povo vem da terra do norte, uma grande nação será levantada dos confins da terra. Eles preparam o arco e a lança, são cruéis e não têm misericórdia. Seu barulho, enquanto montam em seus cavalos, é como o rugir do mar. E eles estão equipados para a batalha. Aqui mostra a sede de poder, de domínio, de vontade de matar que eles têm. 24. Ao ouvir a sua fama, afrouxam-se as nossas mãos. Angústia nos toma
e dores como de parturiente. As nações temiam os babilônicos porque eles eram cruéis, poderosos. Ninguém conseguia vencer. Os babilônicos destruíram o Egito, invadiu o Egito foi sucumbido por causa dos babilônicos. A Síria é uma das nações mais cruéis, muito mais cruel que a Babilônia. Os assírios, eles pegavam os judeus e pegavam os seus inimigos. E eles pegavam eles para maltratar e esfolavam, tiravam a carne das pessoas ainda vivas e deixavam lá sucumbindo por dias sem pele. Os assírios, que eram cruéis, foram sucumbidos pelo poder militar da Babilônia. As nações temiam a Babilônia por causa do poder militar, por causa da influência que ela tinha sobre o mundo. Aqui está dizendo que a sua fama, ela ia de nações em nações, e quando essa fama chegou em Judá, a mão das pessoas ficavam frouxas. A angústia, as dores, o medo de morrer e de ser martirizado e de ser torturado era um medo constante das pessoas. Versículo 25: não saias ao campo, nem andes pelo caminho, porque o inimigo tem espada e há terror por todos os lados. Imagine você saber que está vindo um inimigo que todas as nações têm medo, que pode pegar você, pegar sua mulher, pegar seus pais, matar, fazer sua mulher de escrava sexual, te esfolar você vivo, te enfiar a espada no teu coração. Aqui o profeta Jeremias está dizendo o seguinte: não fuja pelo campo e não pegue as estradas, porque o inimigo tem espada. Vocês não podem ir pelos principais caminhos. Vocês têm que fugir por outros caminhos. Se escondam, mas não fiquem onde estão, porque vocês morrerão. Aqui o profeta Jeremias, o Senhor está dizendo: fujam, mas não fujam pelos principais caminhos, porque ali eles vão pegar vocês. As possibilidades de fugir era remota. Então eles tinham que encontrar formas de fugir sem serem pegos. Aqui o Senhor está dizendo: fujam, fujam. E quem é fugir? Somente o que cria na mensagem do profeta Jeremias, porque a grande massa dos judeus estavam numa devastação pecaminosa tão grande que eles não acreditavam no profeta Jeremias. E enquanto isso, os líderes religiosos que deveriam guiar o povo à verdade, eles diziam: paz, paz e prosperidade. Nenhuma nação nos invadirá. Nós somos o povo escolhido do Senhor. Esta nação é a nação escolhida do Senhor. Esses profetas que pregam guerra, que pregam a soberania da Babilônia, eles são falsos profetas. Vamos matar esses falsos profetas. Então esta é a reação do povo enquanto o profeta Jeremias: fujam, fujam, porque eles vão vir e vai matar a sua família, vai pegar a tua mulher, a sua propriedade, a sua casa, vai comer a sua comida, a sua vinha, vai tomar o seu patrimônio, a sua cidade e a sua nação. E os falsos profetas: paz, paz e prosperidade. Esta nação é abençoada, essa nação escolhida. Olha a discrepância de mensagens que havia em Judá. Versículo 25 diz que o profeta Jeremias falou que há terror por todos os lados. Vamos ver Jeremias capítulo 14, versículo 18. Aqui o profeta Jeremias, no capítulo 14, ele está intercedendo pelo povo. E aqui, dos versículos 7 a 22, ele intercede. E o Senhor fala: Jeremias, pare de orar. Eu não vou atender a sua oração, porque essa nação é iníqua,
prostituída, corrupta, idólatra. A minha longanimidade cessou com esse povo sujo, hipócrita. E aqui no versículo 18 o profeta Jeremias fala: se eu saio ao campo, eis aí os mortos à espada. Se eu entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Aqui mostra o cenário que ficaria Judá. Quando ele saía ao campo, ele via cadáveres de pessoas mortas por todos os lugares, apodrecendo. Quando ele entrava numa cidade, havia tanta fome e as pessoas desesperadas, chorando por fome. Agora, os líderes religiosos, hipócritas e raça de víboras, que guiou o povo para a perdição e para o inferno, eles estariam vagueando, desesperados. O que aconteceu? Ajude-me! Agora, esses falsos líderes estavam morrendo. Cadê a sabedoria? Cadê o poder de Deus? Cadê a prosperidade? Vamos ver o versículo 25 na Bíblia de Stern. Não saias ao campo, nem andares pelo caminho, porque a espada do inimigo e espanto há ao redor. Vamos agora ao versículo 26. Ó filha de Sion, cinge-se de cilício, resolva-te na cinza, pranteia como por filho único, pranteia de amargura, porque de súbito virá o destruidor sobre nós. O cenário do versículo 26, o profeta Jeremias está dizendo o seguinte: pranteiem, povo, façam as suas lamentações, chorem como se vocês estivessem num velório. Chorem muito, gritem, esperneiem, porque seremos mortos, esta nação será perseguida, destruída, assolada. Chorem, gritem, peguem, se vistam de pano de saco. Aqui, cincha de cilício, é você se vestir de pano de saco. Coloque sobre a cabeça, que é um sinal de luto profundo, e joguem a cinza sobre a cabeça. Sobre a cabeça, como se vocês tivessem perdido o seu único filho. Chorem de pranto, de amargura, porque o destruidor está vindo sobre nós para nos destruir, para nos matar, tomar as nossas propriedades, a nossa cidade, a nossa nação. Então aqui o cenário é: chorem como se vocês tivessem perdido o seu único filho e como se vocês estivessem no velório dele. Chorem, chorem, chorem. É o mesmo cenário que o profeta Amós usou para profetizar sobre o Reino do Norte em Israel, que diz, capítulo 8, que encontramos no capítulo 8, versículo 10. Convertei-vos as vossas festas em lutos e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como o dia de amargura. No livro do profeta Amós, mostra que as pessoas eram religiosas, faziam todo o sistema sacrificial do templo, frequentavam religiosamente o templo, com seus rituais cerimoniais da lei. Mostravam ser pessoas piedosas, mas eram ímpias, depravadas, corruptas. Viviam em festas, preocupadas com festas, e cantavam, hipócritas. E aqui o Senhor diz: trocai as vossas festas e cânticos. Trocai as festas por luto, o luto como fosse um funeral, a perda do seu filho único, e trocai os vossos cânticos por lamentações, cânticos vazios. Vamos ver isto
Vamos ver esse mesmo versículo 26 na Bíblia de David Stern. Filha de meu povo, vista-se de pano de saco. Revolva-se nas cinzas, lamentem-se como se fosse pelo filho único, chore de forma mais amarga, pois em breve o destruidor virá sobre nós. O recado do profeta Jeremias está sendo dado. Agora vai depender do povo. Dos versículos 27 ao versículo 30, aqui trata de um processo de inspeção de qualidade de metal. Aqui, o Senhor coloca o profeta Jeremias como inspetor, como acrisolador, para ele avaliar como está a questão espiritual de Judá. Jeremias põe o povo à prova como inspetor de qualidade e testa o metal, mas só encontra escória. Acrisolador e fortaleza que citam aqui é melhor um analista de metais e um provador. Vamos aqui ao versículo 27. Qual acrisolador te estabeleci entre o meu povo? Qual fortaleza para que venhas a conhecer o seu caminho e o examines? Aqui no versículo 27, o Senhor está colocando o profeta Jeremias como acrisolador. Ele que vai testar a qualidade do metal. É ele que vai testar a qualidade do metal. É ele que vai avaliar a vida espiritual de Judá. É ele, através das profecias, que vai apontar a contaminação que está Judá. Então, o versículo 27 da Bíblia de David Stern. Por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesses e examinasse o seu caminho. Então aqui, de uma forma mais simples, para que você possa entender, é o Senhor colocando o profeta Jeremias como testador de metal. E aqui ele coloca Jeremias por fortaleza, para que soubesses e examinasse o seu caminho. De quem? De Judá. Versículo 28. Todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias. São bronze e ferro, são todos corruptores. Então aqui, o Jeremias provou, fez o teste de metal com um povo. Então o que o Senhor esperava que deste teste saísse ouro e prata. O ouro ainda é mais precioso que a prata, é mais caro. Mas não saiu nem ouro e nem prata, saiu bronze e ferro. Porque todos, não há um justo, sequer são corruptores. Então, 27, o Senhor coloca o profeta Jeremias como acrisolador e como fortaleza para examinar o metal. 28, Jeremias examinou o metal e saiu bronze e ferro. 29. O fole bufa, só chumbo resulta do seu fogo, em vão continua o depurador, porque os iníquos não são separados. O fole bufa, isso aqui é um processo que faz parte da purificação do metal. É quando o testador, o inspetor, ele assopra sobre um recipiente e esse sopro separa as impurezas do ouro ou da prata, aquele metal que está sendo testado. Então, quando ele assopra, sai as impurezas junto com o chumbo. O chumbo tem o poder de pegar as impurezas, grudar a ele e ser queimado. Aqui o Senhor está dizendo no versículo 29 que quando o acrisolador, quando o inspetor de metal assopra para separar as impurezas com o chumbo do metal precioso, não saiu as impurezas.
O chumbo saiu sozinho. O chumbo que deveria grudar as impurezas para ser queimado com as impurezas, saiu só o chumbo. As impurezas permaneceu no metal. Mas por quê? Porque a iniquidade não estava sendo separada do povo. Mas por quê? Porque a iniquidade não se separou do povo. O povo continuava iníquo. Mesmo o profeta dizendo, fugir, fugir, porque o inimigo vai vir contra nós para nos matar. E mesmo diante dessa profecia, as pessoas não se arrependiam. Vamos ver esse versículo 29 na Bíblia de David Stern. O fole sopra com toda a força, e ainda que o chumbo seja consumido pelo fogo, o processo de refinamento prossegue em vão, pois a impiedade não é separada. Então aqui o acrisolador, ele sopra sobre o fole com toda a força, e mesmo assim, através do var, o chumbo não absorve as impurezas do metal e sai apenas sozinho, porque as impurezas ainda ficam no metal. E por fim, versículo 30. Prata de refúgio lhes chamarão, porque Adonai os refugou. No versículo 30, fala que agora o metal passou por todos esses processos e não serve para ser vendido. O metal está impuro e não tem valor de mercado. Aqui eles são tratados como bronze e como ferro. Não serve como prata. Então o que é a prata de refúgio? É aquela prata que não presta para ser vendida. É lixo. Então aqui o Senhor está dizendo, vocês são prata de refúgio, vocês são lixo, não prestam para ser vendido, porque o Senhor os rejeitou por causa dos vossos pecados. Então, do versículos 27 a 30, o Senhor colocou Jeremias como inspetor. Depois o Senhor colocou o povo para ser testado pelo acrisolador Jeremias. Testou e viu que há impurezas e nem o processo de separação do pecado funcionou. E agora o Senhor rejeitou este metal. Agora é preparar para ser destruídos. Vamos agora para Isaías capítulo 1, versículos 20 a 23. Aqui o profeta Isaías está falando com o povo e com os líderes. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Adonai disse: como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora habita homicidas. A tua prata se tornou em escória, o teu licor se misturou em água. O licor aqui perdeu gosto, perdeu a sua eficácia, porque ela foi misturada com água. A prata aqui era prata de refúgio, imprestável para venda. E versículo 23, os teus príncipes, ou seja, os governadores, os governantes, os políticos, são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chegam perante eles a causa das viúvas. Corruptos, idólatras, egoístas, hipócritas. O seu fim será a destruição desta nação, dessa cidade, deste povo. O ministério do profeta Jeremias foi um ministério que não teve retorno. Ou melhor, ele foi desprezado pelo povo. Foi um ministério sem frutos. O ministério do profeta Jeremias foi praticamente um ministério de juízo, de castigo sobre uma geração adúltera, idólatra, prostituída pelo pecado. E por fim, eu vou ler aqui como funciona o processo de
inspecionar a qualidade de um metal. Como funciona o procedimento de refinamento da prata ou do ouro? O fundidor ou acrisolador coloca chumbo sobre o ouro ou a prata, fazendo deles uma liga. Quando o material está fundido, ou seja, líquido, o acrisolador assopra sobre a massa líquida com fole, assopra sobre a massa líquida através de um fole, fazendo com que haja uma corrente de ar. O ar oxida o chumbo, que ao queimar-se remove as impurezas que carrega consigo. Este é o processo de refinamento da prata ou do ouro. E como vimos, o chumbo saiu sozinho, porque todas as impurezas permaneceram no metal. E como consequência, o Senhor rejeitou o metal e mandou destruir a prata de refúgio, a prata que não tinha valor. Baruch atah Adonai Elohim. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook. Na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens expositivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.